A década de 1970 no Brasil escondia segredos obscuros atrás do glamour das novelas e da pornochanchada. Enquanto o país vivia sob a censura, nos estúdios acontecia uma troca silenciosa. O sucesso tinha um preço íntimo e doloroso. Muitas musas que idolatramos precisaram ceder aos desejos de homens poderosos para garantir seu lugar na tela. Hoje, vamos abrir a porta proibida e revelar quem realmente pagou esse preço alto pela fama. Já se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você acha que o talento bastava? Ou o teste do sofá era a única saída? Vamos descobrir agora. Vera Fischer. Quando pensamos na maior musa da televisão brasileira, é impossível não visualizar a imagem desta mulher que parou o país com sua beleza loira e imponente. Mas o caminho até o trono não foi feito apenas de flores e aplausos. Coroada Miss Brasil, no ano de 1969, ela entrou na década de 70, disposta a conquistar as telas de cinema, custasse o que custasse. Naquela época, a indústria cinematográfica nacional vivia o auge da pornochanchada, um gênero controverso que exigia das atrizes muito mais do que apenas talento dramático para decorar textos. Para conseguir os papéis principais, que a tornariam famosa em todo o território nacional, ela precisou aceitar as regras cruéis de um jogo dominado inteiramente por homens. A exposição total de seu corpo era a moeda de troca básica, mas os bastidores da região, conhecida como Boca do Lixo, em São Paulo, escondiam negociações ainda mais profundas e íntimas. Comenta-se nos corredores do tempo que a ascensão meteórica desta estrela não se deveu apenas à sua fotogenia, mas à sua habilidade fria em circular entre os diretores e produtores que detinham a caneta e o poder. Seus primeiros filmes, como o polêmico A Super Fêmea, lançado no ano de 1973, exploravam sua imagem de forma voraz e objetificada. Para se manter no topo e garantir que seu rosto estivesse em todos os cartazes de cinema, ela viveu relacionamentos intensos e muitas vezes estratégicos dentro do meio artístico. A união com figuras influentes do meio, como o ator e diretor Perry Salles, foi uma parceria que misturava afeto genuíno e negócios, abrindo portas pesadas que talvez permanecessem fechadas para uma novata, sem as conexões certas na cama e na mesa. A linha entre ser a musa inspiradora e a mulher que precisava agradar para trabalhar era muito tênue e perigosa. Ela se tornou o maior símbolo de desejo do país, mas carregar esse título exigiu que ela navegasse por um mar de propostas indecentes e pressões psicológicas constantes. Enquanto o público via apenas o glamour e a sensualidade nas telas, a realidade por trás das câmeras envolvia festas privadas e jantares onde carreiras eram decididas entre um brinde e outro. A história dela é a prova de que, nos anos 70, o corpo da mulher era visto como um passaporte para o sucesso, e ela soube usar esse passaporte como ninguém. Betty Faria. No panteão das grandes estrelas nacionais, o nome desta atriz brilha com uma intensidade única, associada sempre a mulheres fortes e libertas. Contudo, ao rebobinar a fita para a década de 1970, percebemos que a construção desse império não foi feita apenas com talento diante das câmeras, mas também com alianças estratégicas nos bastidores da maior emissora do país. Durante essa era de ouro da televisão brasileira, ela não era apenas mais uma contratada tentando a sorte. Ela ocupava o posto de companheira oficial de um dos homens mais temidos e poderosos da indústria do entretenimento, o diretor Daniel Filho. Essa união matrimonial colocou a atriz em uma posição de destaque que gerava inveja e muitos comentários maldosos pelos corredores dos estúdios. Enquanto dezenas de atrizes talentosas precisavam se humilhar em testes exaustivos
e aceitar papéis secundários para serem notadas, ela tinha acesso direto à fonte do poder. A proximidade íntima com o homem que decidia quem subia e quem descia na hierarquia da teledramaturgia criou uma espécie de blindagem ao redor dela. Era inegável que ela possuía carisma, mas a pergunta que ecoava nos camarins era: será que as protagonistas de novelas de sucesso, como Pecado Capital, no ano de 1975, teriam vindo tão fácil se ela não dividisse a cama com o chefe? A dinâmica de poder entre atriz e diretor, quando misturada com romance, transformava a carreira dela em um assunto de Estado dentro da emissora. Ter o ouvido e o coração do diretor significava ter o controle sobre o próprio destino artístico, algo raríssimo para as mulheres daquela época. Os roteiros pareciam ser escritos sob medida para valorizar seus atributos, e os ângulos das câmeras eram sempre os mais favoráveis. Ela viveu o privilégio de ser a primeira-dama da teledramaturgia em um período onde o sistema funcionava à base de favoritismos e trocas de influência. É claro que sustentar essa posição exigia um jogo de cintura imenso, pois qualquer fracasso seria apontado como prova de que ela só estava ali por ser a mulher do diretor. A história dela, nos anos 70, é o exemplo perfeito de como as relações amorosas no topo da pirâmide social do show business serviam como um atalho luxuoso para o sucesso. Ela soube aproveitar cada oportunidade que esse relacionamento lhe trouxe, consolidando seu nome na história, mas deixando para sempre a dúvida sobre onde terminava o mérito artístico e onde começava a conveniência de um casamento poderoso. Nicole Puzzi. Se existiu uma mulher que personificou a ousadia desenfreada e os segredos mais profundos do cinema paulista na década de 1970, essa mulher foi ela, conhecida como a musa absoluta da Boca do Lixo, a região de São Paulo onde se produziam os filmes da época. Ela não apenas participou do sistema, mas tornou-se o rosto mais visível de um gênero chamado porno canchada. Mas por trás das câmeras, a realidade para quem desejava o estrelato era muito mais sombria do que as comédias eróticas mostravam. Ela era uma jovem inteligente e articulada, mas logo percebeu que, naquele ambiente dominado por homens com dinheiro e sem escrúpulos, o talento dramático ficava em segundo plano. A estrutura de financiamento dos filmes naquela época dependia de empresários que nada entendiam de arte, mas que tinham muito interesse nas atrizes. Em diversas entrevistas e relatos posteriores, ficou claro que a viabilização de um longa-metragem muitas vezes passava pela simpatia das protagonistas com os patrocinadores, para garantir que o filme saísse do papel e que seu rosto estivesse na tela grande. Era necessário navegar por jantares e encontros onde as propostas profissionais se misturavam com exigências de cunho extremamente pessoal. A atriz viveu o auge dessa era, onde o corpo feminino era tratado abertamente como uma moeda de negociação para conseguir verbas de produção. Muitas colegas que tentaram manter uma postura rígida acabaram sendo descartadas e esquecidas pelo mercado, substituídas por aquelas que aceitavam as regras veladas do jogo. Ela viu de perto o sofrimento de jovens que chegavam do interior com sonhos de grandeza e acabavam presas em uma teia de exploração emocional e física. O ambiente da Boca do Lixo era cruel. Ou você entrava na dança e aceitava ser o objeto de desejo dos investidores, ou sua carreira morria antes mesmo de começar. Ela teve a coragem de expor, anos mais tarde, que a liberdade sexual vendida nos filmes era, na verdade, uma prisão para as mulheres nos bastidores. Sua trajetória é um documento vivo de um período em que a fronteira entre a prostituição de luxo e a carreira de atriz era propositalmente borrada pelos donos do poder. Ela sobreviveu a tudo isso e se manteve relevante, mas
carrega as cicatrizes de uma década onde ser atriz de cinema no Brasil significava ter que ceder partes de si mesma que nunca mais poderiam ser recuperadas. A fama veio, mas o custo foi ter que conviver com a memória de quartos de hotel e escritórios trancados, onde o destino artístico era decidido longe dos roteiros e das luzes dos holofotes. Sandra Brea, quando as cortinas da memória se abrem para a década de 1970, surge uma figura que encapsulou, como nenhuma outra, a ideia de liberdade e sensualidade tropical. Ela não era apenas uma atriz, era o sonho proibido de uma nação inteira que vivia sob a rigidez do regime militar. A sua explosão de popularidade na novela O Bem Amado, no ano de 1973, transformou-a instantaneamente na mulher mais desejada do país. No entanto, por trás daquele sorriso largo e da atitude moderna de quem parecia estar à frente do seu tempo, escondia-se uma engrenagem industrial cruel e predatória que cobrava um preço altíssimo por tanta visibilidade. Naquela época, ser um símbolo sexual não era apenas uma questão de estética, era um convite aberto para que os poderosos da indústria do entretenimento se sentissem donos do seu corpo e do seu destino. Nos bastidores abafados das emissoras e nas festas exclusivas do Rio de Janeiro, a fronteira entre o talento artístico e a disponibilidade pessoal era propositalmente apagada. Comenta-se a boca pequena que a manutenção do seu status de estrela de primeira grandeza exigia uma diplomacia perigosa, onde recusar o convite de um diretor influente ou de um patrocinador poderia significar o congelamento de papéis importantes. Ela viveu o auge da era do desbunde, um período onde tirar a roupa e falar abertamente sobre intimidade era um ato político, mas que também a deixava vulnerável aos lobos que comandavam os estúdios. A indústria explorava sua imagem de mulher fatal até a última gota, colocando-a em situações onde sua capacidade de atuação ficava em segundo plano, diante de seus atributos físicos. Para navegar nesse mar de tubarões e continuar sendo a rainha das capas de revista, ela teve que aceitar as regras de um jogo onde a mulher era, muitas vezes, o prêmio oferecido em negociações de poder e influência. O brilho intenso de sua carreira nos anos 70 muitas vezes ofuscava a solidão de ser uma mulher pública em um mundo machista. Ela abriu portas para que outras pudessem falar sobre liberdade, mas pagou a conta sozinha quando as luzes se apagaram. A sua trajetória é o retrato agridoce de uma época dourada na televisão, mas cinzenta nos bastidores, onde o sucesso de uma atriz era frequentemente medido pelo quanto ela estava disposta a ceder da sua própria alma para agradar aos homens que detinham as chaves do reino da fama. Xuxa Meneghel, muito antes de ser coroada como a rainha dos baixinhos e encantar gerações de crianças em todo o mundo, a trajetória desta estrela, no final dos anos 70 e início dos 80, foi marcada por capítulos que ela, por muito tempo, tentou manter trancados no fundo do baú. A jovem modelo gaúcha desembarcou no Rio de Janeiro com uma beleza nórdica estonteante e uma ambição que não cabia na mala. No entanto, a beleza por si só não garantia o passaporte para o Olimpo da fama, instantânea naquele cenário competitivo. O ponto de virada crucial que alavancou sua visibilidade de forma explosiva foi, sem dúvida, o seu relacionamento com o maior ídolo do esporte mundial, o rei Pelé. Começar um romance com o homem mais famoso do planeta na virada da década foi a chave mestra que abriu portas blindadas, portas essas que permaneceriam fechadas para qualquer outra modelo iniciante que chegasse de ônibus do interior. Foi essa conexão poderosa que a colocou nas capas de todas as revistas de fofoca e variedades, mas essa exposição também a jogou
na cova dos leões do cinema nacional. A indústria cinematográfica da época, sedenta por carne nova e polêmica, explorou a imagem da jovem de forma voraz. O polêmico filme Amor Estranho Amor, gravado no ano de 1982, é o maior exemplo de como as jovens aspirantes eram colocadas em situações de extrema exposição para agradar produtores e gerar bilheteria à custa de sua própria intimidade. Para muitos críticos e historiadores da televisão, a entrada dela no mundo artístico foi facilitada por essa rede de influências masculinas poderosas que a cercava desde os primeiros passos na cidade maravilhosa. Ela soube, com maestria, aproveitar as oportunidades que surgiram através dessas conexões, mas o preço cobrado foi ter um passado que sempre volta para assombrá-la. A narrativa de sua ascensão nos lembra que, naquela época, a proteção de homens poderosos era o degrau fundamental e muitas vezes inevitável para qualquer mulher que desejasse escalar a montanha do sucesso. Enquanto o público aplaudia a nova estrela que nascia, nos bastidores, a moeda de troca era a proximidade com o poder, e ela jogou esse jogo com as cartas que tinha na manga, transformando um romance midiático no alicerce de um império, mas carregando para sempre as marcas de um início onde a inocência foi deixada na porta dos estúdios. Lady Francisco, diferente de muitas estrelas que preferiram levar seus segredos mais obscuros para o túmulo, esta atriz teve a coragem monumental de quebrar o silêncio e expor a podridão que sustentava o glamour da televisão nacional. Conhecida por sua sensualidade explosiva e seu talento cômico inegável, ela foi uma das figuras mais marcantes das décadas de 1970 e 1980. No entanto, sua importância histórica vai muito além dos personagens que interpretou. Ela se tornou a voz da denúncia em uma época de silêncio forçado. Em entrevistas bombásticas concedidas já na maturidade, ela revelou ao mundo que o famigerado teste do sofá não era uma lenda urbana ou uma invenção de mentes maldosas, mas sim uma prática institucionalizada e rotineira dentro dos escritórios das maiores emissoras do país. Segundo os relatos detalhados da própria atriz, diretores de alto escalão, homens que eram vistos como deuses intocáveis dentro dos estúdios, condicionavam papéis de destaque a encontros íntimos e favores pessoais. A mecânica era cruel e direta. Se você queria brilhar na novela das 8, precisava primeiro passar pelo quarto do chefe. Ela descreveu um ambiente de trabalho tóxico, onde o assédio era normalizado e visto como apenas mais uma etapa do processo de seleção de elenco. A coragem de suas palavras pintou um retrato aterrorizante de uma indústria que moía a dignidade das mulheres em troca de alguns minutos de fama. Ela chegou a afirmar categoricamente que perdeu grandes oportunidades e foi colocada na geladeira diversas vezes por se recusar a ceder a essas investidas que feriam sua honra. A história desta mulher é o retrato cru de um Brasil onde a hierarquia do poder masculino era absoluta, inquestionável. Enquanto algumas colegas de profissão aceitavam as regras veladas do jogo para garantir o estrelato rápido, ela muitas vezes teve que se contentar com papéis menores ou lutar o dobro para provar que seu talento bastava. A sua denúncia tardia, mas necessária, jogou um feixe de luz sobre o sofrimento silencioso de centenas de mulheres que, durante os anos de 1970, entravam nos escritórios dos diretores cheias de sonhos e saíam com a alma ferida, tendo que fazer a escolha impossível entre a integridade moral e a carreira que tanto amavam. Seu legado nos lembra que, por trás de cada sorriso na tela, podia haver uma lágrima escondida de quem teve que dizer não para manter a cabeça erguida. Maria Zilda Bethlen. Se existe alguém que decidiu abrir a caixa de Pandora sobre os bastidores da televisão brasileira nas décadas de 70 e 80, esse alguém é ela.
Recentemente, a atriz ganhou as manchetes não por um novo papel, mas por suas transmissões ao vivo na internet, onde, sem nenhum filtro ou censura, detalhou como funcionava a engrenagem do desejo e do poder dentro da maior emissora do país. Mas para entender suas revelações, precisamos voltar no tempo, para o final da década de 1970, quando ela despontou como uma das jovens promessas da dramaturgia. Naquela época, a linha que separava a vida pessoal da profissional era praticamente inexistente, e ela viveu isso na pele ao se relacionar com um dos homens mais influentes daquele império, o diretor Roberto Talma. O casamento com um diretor de alto escalão colocou a atriz em um patamar diferenciado, uma posição que misturava privilégio e preconceito. Nos corredores, o sussurro era constante, o quanto do seu sucesso vinha do seu talento inegável e rouco, e o quanto era fruto da proteção maritale. Ser a mulher do homem que mandava e desmandava nas escalações de elenco garantia acesso aos melhores roteiros e uma blindagem contra as investidas de outros predadores, mas também a inseria no centro de um sistema viciado. Ela mesma descreveu a atmosfera dos estúdios, naquela época, como um ambiente de liberdade extrema, onde festas regadas a excessos e encontros íntimos nos camarins eram parte da rotina de trabalho. O tal teste do sofá, segundo suas próprias palavras, não era uma exceção, mas uma regra velada para quem não tinha as costas quentes. A atriz navegou por esse mar revolto com uma atitude de quem sabia jogar o jogo. Ela presenciou a ascensão e queda de colegas que se entregaram às promessas vazias de produtores, enquanto ela mantinha sua posição segura ao lado do poder. A década de 70 foi um período de experimentação e quebra de tabus, mas também foi um tempo onde a objetificação da mulher era moeda corrente. Para estar nas novelas que paravam o Brasil, muitas vezes era necessário frequentar as festas certas, rir das piadas dos chefes e estar disponível emocionalmente e fisicamente para quem detinha a caneta. A relação dela com a direção da emissora ilustra perfeitamente como o afeto e o interesse profissional caminhavam de mãos dadas em uma dança perigosa. Hoje, suas memórias servem como um documento histórico de uma era dourada na tela, mas cinzenta na ética. Ela não se coloca apenas como vítima ou algoz, mas como uma testemunha ocular e participante ativa de um tempo onde a meritocracia muitas vezes perdia espaço para a intimidade. Ao expor que existiam quartos e salas onde tudo era permitido em troca de fama, ela confirmou o que o público sempre suspeitou, que por trás da magia das novelas de 1970 existia um mercado de carne e influência onde sobreviver exigia estômago forte e, muitas vezes, a capacidade de fechar os olhos para a moralidade convencional em nome da arte e do sucesso. Sônia Braga. Quando falamos de ícones que levaram o nome do Brasil para o exterior, o nome dela surge no topo da lista, envolto em uma aura de mistério e sensualidade agreste. A eterna Gabriela, que subiu nos telhados e encantou o país no ano de 1975, tornou-se a personificação da mulher brasileira. No entanto, a construção desse mito não foi obra do acaso. Nos bastidores da televisão, vivia-se uma guerra silenciosa por papéis, e ter o apoio certo era fundamental. Durante o auge de sua ascensão na década de 70, ela viveu um relacionamento intenso e público com o mesmo Daniel Filho, que foi casado com Beth Faria, um dos homens fortes da teledramaturgia nacional. Essa conexão íntima com a cúpula do poder da emissora sempre foi apontada por críticos e colegas como um fator determinante para que ela conquistasse os papéis mais cobiçados da época. A disputa para interpretar a personagem de Jorge Amado foi feroz, com dezenas de atrizes consagradas sonhando com a oportunidade.
Mas ela tinha algo que as outras não tinham: o acesso direto ao coração e aos ouvidos de quem tomava as decisões finais. A panela dos diretores, como era conhecido o grupo que comandava o show business, funcionava muitas vezes como uma extensão das relações pessoais. Estar ao lado do diretor significava estar protegida das intempéries do mercado e ter sua imagem trabalhada, com um cuidado que as outras não recebiam. A câmera a amava, é verdade, mas a posição da câmera era decidida por quem dividia a vida com ela. Essa mistura de talento explosivo com a conveniência de um romance estratégico criou a tempestade perfeita para o seu estrelato. Além disso, a sua carreira no cinema durante a década de 70, especialmente em obras como Dona Flor e Seus Dois Maridos, lançada no ano de 1976, exigiu uma entrega física que beirava o limite do permitido pela censura da ditadura militar. Ela se tornou o objeto de desejo número 1 do país, mas carregar esse fardo significava estar sempre disponível para satisfazer as fantasias que os diretores projetavam nela. A indústria a moldou como a mulher fatal, e ela precisou aceitar esse rótulo para continuar no topo. Nos bastidores, comentava-se que a sua habilidade em encantar os homens poderosos era tão grande quanto o seu talento dramático. A trajetória dela é o exemplo máximo de como o sistema estelar brasileiro dos anos 70 funcionava, uma mistura inseparável de mérito artístico e política de alcova. Ela abriu as portas do mundo para o cinema nacional, mas essas portas foram destrancadas inicialmente por mãos masculinas, que viam nela a musa ideal para seus projetos pessoais e profissionais. O sucesso veio avassalador, mas a história nos lembra que, naquela época, até mesmo uma estrela com brilho próprio precisava orbitar o sol dos grandes diretores para não ser engolida pela escuridão do esquecimento. Ela jogou o jogo com maestria, transformando a objetificação em poder, mas sem nunca deixar de pagar o pedágio emocional cobrado por uma indústria machista e controladora. Aldine Muller. Quando olhamos para os olhos claros e o rosto angelical desta atriz, vemos a imagem da inocência, mas a sua trajetória no final da década de 1970 conta uma história muito diferente sobre os bastidores do cinema nacional. Ela é, talvez, o exemplo mais cristalino de como a indústria da época pegava jovens promissoras e as transformava em objetos de consumo para as massas. Conhecida como uma das musas supremas da pornochanchada, ela entrou no circuito artístico em um momento onde a única porta aberta para quem não tinha parentes famosos era a região da Boca do Lixo. Ali o talento dramático era secundário. O que os produtores e diretores realmente buscavam era a disposição da atriz em tirar a roupa diante das câmeras e, muitas vezes, fora delas também. A sua carreira deslanchou com filmes que levavam títulos sugestivos e apelativos, obras feitas sob medida para satisfazer os instintos do público masculino e encher o bolso dos investidores. Para uma jovem em início de carreira, a pressão era avassaladora. Relatos da época indicam que a assinatura de contratos muitas vezes vinha acompanhada de cláusulas não escritas, onde a simpatia com os financiadores do projeto era fundamental para garantir a continuidade do trabalho. Ela viveu a contradição de ser uma menina do interior jogada na cova dos leões, onde a exploração da nudez era a norma e a recusa em participar de cenas ousadas significava o fim da linha. O sistema era desenhado para fazer com que elas se sentissem em dívida constante com aqueles que lhes davam a chance de aparecer na tela grande. A transição do cinema erótico para a televisão, que aconteceria com mais força na década seguinte, foi um caminho tortuoso e cheio de preconceitos. Ela carregava o estigma de ser uma estrela da boca do lixo,
um rótulo que funcionava como uma letra escarlate nos corredores das emissoras mais conservadoras. Para conseguir papéis sérios e provar que era mais do que um corpo escultural, ela teve que lutar contra a imagem que os próprios diretores haviam construído dela. A indústria que a consagrou foi a mesma que a aprisionou em um estereótipo, usando sua juventude e beleza como combustível para uma máquina de fazer dinheiro que raramente respeitava a dignidade de suas estrelas. Sua história é um lembrete doloroso de que, no final dos anos 70, a beleza era uma faca de dois gumes. Se, por um lado, abria as portas dos escritórios dos produtores, por outro, atraía todo tipo de proposta indecente e assédio moral. Ela sobreviveu a essa selva de pedra e conseguiu se reinventar, mas as cicatrizes daquela época permanecem como testemunho de um período onde o cinema brasileiro muitas vezes operava nas sombras da ética, tratando suas atrizes como mercadorias perecíveis que precisavam ser consumidas rapidamente antes que a próxima musa chegasse no ônibus vindo do interior. Nívia Maria, muitas vezes, quando olhamos para a história da televisão brasileira na década de 1970, somos levados a acreditar que os papéis de mocinha ingênua eram entregues apenas com base na pureza do olhar e no talento para chorar em cena. No entanto, a trajetória desta atriz, que se tornou um dos rostos mais conhecidos e amados do país, esconde uma dinâmica de poder muito mais complexa e que gerou murmúrios intermináveis nos corredores da emissora. Embora seu talento fosse indiscutível, sua carreira, durante esse período dourado, esteve intrinsecamente ligada ao seu casamento com Herval Rossano, um dos diretores mais temidos, exigentes e poderosos da teledramaturgia nacional. Essa aliança matrimonial transformou sua vida profissional em um campo minado, onde o sucesso era garantido, mas a legitimidade de suas conquistas era constantemente questionada pelos colegas que não gozavam da mesma proteção. Ser a esposa do homem que comandava o set de filmagem com mão de ferro colocava a atriz em uma posição de privilégio inegável, enquanto outras atrizes precisavam se desdobrar em testes exaustivos e, muitas vezes, ceder a investidas indesejadas de produtores para conseguir uma ponta na trama. Ela tinha o caminho pavimentado para o estrelato. O diretor, conhecido por seu temperamento explosivo e perfeccionismo, escalava sua esposa para os papéis principais de suas produções de maior sucesso, como a inesquecível adaptação de A Moreninha, no ano de 1975, e a novela Dona Xepa, em 1977. Essa prática de favorecimento doméstico, onde o leito conjugal se estendia para as decisões de elenco, era a epítome do funcionamento da televisão naqueles tempos. Uma grande família onde os laços de sangue e afeto valiam mais do que qualquer currículo. Para quem olhava de fora, parecia o casamento perfeito entre a musa e o criador, mas nos bastidores a pressão era sufocante. Ela vivia sob a sombra da dúvida, tendo que ouvir cochichos de que só ocupava aquele lugar de destaque porque dormia com o chefe. Essa situação criou um ambiente onde ela precisava ser 2 vezes melhor do que qualquer outra para justificar sua presença, mas mesmo assim, o estigma de ser a protegida do diretor nunca a abandonou completamente durante aquela década. A relação profissional e pessoal se misturava de forma tóxica, onde as brigas de casal poderiam influenciar o clima das gravações e o destino das personagens. A história dela é o exemplo clássico e sofisticado de como o sistema de trocas na televisão não se limitava apenas ao teste do sofá explícito e vulgar da boca do lixo, mas também operava através de casamentos estratégicos e alianças de poder que garantiam a perpetuação de certas figuras no topo, enquanto outras eram deixadas à margem.
sem a proteção de um sobrenome poderoso para lhes abrir as portas.